Bem-vindos e bem-vindas a mais um Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, num tema essencial do direito brasileiro. Vamos falar sobre o princípio da boa-fé. Um conceito que aparece muito, né? Especialmente quando a gente olha para o Código de Processo Civil, o CPC de 2015. Temos aqui bastante material, vamos explorar as origens, os conceitos, como isso funciona na prática. Nossa missão hoje é desvendar por que essa tal de boa-fé é tão crucial, tanto nas relações do dia a dia, quanto, claro, dentro de um processo judicial. Preparados? Preparadíssimas, é um tema fundamental mesmo e que gera, assim, muita discussão interessante. Legal. Então, para começar do começo mesmo, o que é exatamente um princípio no direito? Às vezes a gente ouve falar princípio disso, princípio daquilo. Ótima pergunta para a gente situar o pessoal. Pensa nos princípios como as grandes vigas mestras de um prédio, sabe? São as diretrizes maiores, as ideias centrais que dão sustentação e orientam todo o sistema legal. Eles funcionam como bússolas, né? Ajudam a interpretar as leis, a preencher lacunas, a garantir que o sistema funcione de forma coerente e justa. Tipo as regras não escritas, mas super importantes do jogo. Exato. Ou às vezes até escritas, mas com uma carga de valor muito forte. O Código de Processo Civil de 2015, por exemplo, ele é recheado de princípios explícitos. A gente tem o princípio do contraditório, que garante o direito de ser ouvido, de se defender. Temos o princípio da cooperação, que a gente vai falar mais sobre ele hoje. E a boa-fé, claro. E a boa-fé, que ganhou um destaque, assim, enorme nesse novo CPC. Foi uma mudança bem significativa em relação ao código anterior. O artigo 5º do CPC de 2015 é direto ao ponto. Ele diz: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Simples e direto. Aquele que de qualquer forma participa. Isso é bem amplo, né? Quer dizer que não é só o autor e o réu da ação? Exatamente. Isso que é interessante. Não se limita às partes principais. Vale para todo mundo que de alguma forma atua no processo. Advogados, claro, o juiz, o Ministério Público quando participa, os auxiliares da justiça, como peritos, intérpretes, oficiais de justiça, até as testemunhas. Uau! Então uma exigência geral de comportamento? Uma regra de ética e lealdade para todo mundo dentro do fórum, digamos assim. Perfeito. É um dever de lealdade e ética processual imposto a todos. A ideia é ter um processo mais justo, mais limpo, mais eficiente. Muito interessante. Mas aí, nosso material menciona que existem dois tipos de boa-fé: a subjetiva e a objetiva. Confesso que isso às vezes confunde um pouco. Qual é a diferença real entre elas? E qual delas é a que o CPC está falando nesse artigo 5º? Essa distinção é crucial. Vamos lá. A boa-fé subjetiva, ela está ligada ao estado psicológico da pessoa, à intenção dela. É a pessoa acreditar sinceramente que está agindo de forma correta, que não está prejudicando ninguém, que desconhece algum vício ou problema naquela situação. O exemplo clássico é o da pessoa que compra um bem, tipo um celular ou um carro, sem ter a menor ideia, sem desconfiar que aquele bem era furtado ou roubado. Ela está de boa-fé subjetiva. Ela tem a crença interna de que está fazendo tudo certo. É um estado de ignorância, de desconhecimento de uma situação real. Entendi. Eu não sabia, eu achei que estava certo. Tem a ver com a consciência da pessoa. Isso. Agora, a boa-fé objetiva, que é a estrela aqui no processo civil e também no direito civil moderno, é diferente. Ela não olha para a intenção escondida na cabeça da pessoa. A boa-fé objetiva é um padrão de conduta. É uma regra de comportamento externo. É o que se espera de uma pessoa honesta, leal, transparente naquela situação específica, agindo com retidão e considerando os interesses legítimos da outra parte. Ah, então não importa tanto o que a pessoa pensa, mas sim como ela age. Exatamente. É um dever de agir como um cidadão probo, correto, leal agiria. É um padrão ético de conduta imposto pela lei. E é dessa boa-fé objetiva que nascem vários deveres específicos, mesmo que não estejam escritos num contrato ou na lei de forma detalhada.
Que tipo de deveres? São os chamados deveres anexos ou laterais de conduta. Por exemplo, o dever de informar corretamente a outra parte sobre fatos relevantes. O dever de cooperar para que o objetivo do contrato ou do processo seja alcançado. O dever de lealdade, de não agir de forma a frustrar a confiança depositada. E um bem famoso é o dever de não agir de forma contraditória. É a proibição do venire contra factum próprio, que é um nome complicado em latim para dizer algo simples. Você não pode criar uma expectativa legítima em alguém com seu comportamento e depois, sem mais nem menos, agir de forma totalmente oposta, frustrando essa confiança que você mesmo gerou. Entendi. Tipo, não dá para dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente depois, se isso prejudicar quem confiou na primeira atitude. Exato. É uma questão de coerência e lealdade. Então, respondendo à sua pergunta anterior, a boa-fé que o artigo 5º do CPC exige de todos no processo é, predominantemente, a boa-fé objetiva. Esse padrão de conduta leal, honesta e cooperativa. Certo. Não basta só ter a intenção boa lá no fundo, tem que agir direito, de forma transparente e leal na prática, durante todo o processo. Perfeito. A conduta externa é o que importa para a boa-fé objetiva processual. E como essa boa-fé objetiva, esse dever de agir corretamente, se conecta com outros princípios importantes que você mencionou, como o da cooperação, que está lá no artigo 6º do CPC, e o do contraditório, no artigo 7º. Eles conversam entre si? Totalmente. Eles estão intrinsecamente ligados. A boa-fé objetiva funciona, como eu disse, meio que como um filtro ético, uma base sobre a qual os outros princípios se assentam e devem ser exercidos. Um filtro ético. Gostei disso. Entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Ora, como é que vai haver cooperação genuína sem lealdade, sem transparência? Sem que as partes, os advogados, o juiz, ajam com boa fé uns com os outros. A cooperação pressupõe a boa-fé objetiva. É a base dela. Faz todo sentido. Se cada um só pensar em si e tentar passar a perna no outro, não tem cooperação que funcione, né? Impossível. A boa-fé exige que essa cooperação seja real, que todos colaborem para o bom andamento do processo, para a busca da verdade, para uma decisão justa. Isso inclui, por exemplo, não esconder provas, não usar de artifícios só para atrasar. E o contraditório, que é o direito de participar, de influenciar a decisão, de se defender. A boa-fé limita isso de alguma forma? Não limita o direito em si, mas limita a forma como ele é exercido. O contraditório, artigo 7º, é sagrado. É o direito de ser ouvido, de apresentar suas razões, suas provas, de se contrapor ao que a outra parte diz. Essencial. Mas esse direito não pode ser exercido de má fé. A boa-fé objetiva exige que o contraditório seja exercido de forma leal, sem abusos. Não se pode usar o direito de defesa para fazer chicana processual, para apresentar argumentos que se sabe falsos, para interpor recursos claramente sem cabimento só para ganhar tempo. Entendi. Então, a boa-fé não impede ninguém de se defender com vigor, mas impede de usar truques sujos ou desleais nessa defesa. Exatamente. É o equilíbrio. Defenda seus direitos, mas faça isso com ética, com lealdade processual. E o próprio CPC reforça isso em outros artigos. O artigo 77, por exemplo, lista vários deveres das partes e de seus procuradores que são puro reflexo da boa-fé objetiva. O 77, o que ele diz, mais ou menos? Ele impõe deveres como expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensões nem alegar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. Nossa, é bem direto. Falar a verdade, não inventar pedidos sem base, não enrolar. Tudo isso está ligado à boa-fé. Tudo é a boa-fé objetiva sendo traduzida em deveres processuais concretos. A ideia é garantir um debate honesto e focado no que realmente importa para resolver o conflito. Tá ficando bem claro. Mas aí surge a pergunta inevitável. E se alguém ignora tudo isso?
Se a parte ou o advogado resolve agir de má-fé mesmo, conscientemente, para prejudicar o outro ou enrolar o processo. O que acontece na prática? Quais são as consequências? Bom, aí a gente entra num terreno mais espinhoso, digamos. Quando essa violação da boa-fé objetiva é grave, intencional, aí a lei trata como litigância de má-fé. Isso está previsto lá nos artigos 79, 80 e 81 do CPC. O artigo 80 traz um rol de condutas que são consideradas litigância de má-fé. É um rol exemplificativo, mas dá uma boa ideia. E quais são alguns exemplos que estão nesse artigo? 80. Olha, tem vários. Por exemplo, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Alterar a verdade dos fatos. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Opor resistência injustificada ao andamento do processo. Alterar a verdade dos fatos. Mentir, basicamente. Exato. Mentir sobre o que aconteceu, apresentar documento falso, induzir o juiz a erro de propósito. Outro exemplo, provocar incidentes manifestamente infundados, tipo ficar criando probleminha processual só para tumultuar. E um muito comum, infelizmente, interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, ou seja, recorrer só para ganhar tempo, sabendo que não tem chance nenhuma de ganhar aquele recurso. Recurso para enrolar. Isso acontece muito. Acontece. E a ideia da lei é coibir isso. Se o juiz identifica uma dessas condutas, ele pode, de ofício ou a pedido da outra parte, reconhecer a litigância de má-fé. E aí, reconheceu a má-fé. O que vem depois? Só uma bronca? Não. Aí vem as sanções, que estão no artigo 81. E elas podem doer no bolso, como você disse antes. Primeiro, o litigante de má-fé é condenado a pagar uma multa. Essa multa é fixada pelo juiz num valor superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. De 1 a 10% do valor da causa. Dependendo do valor, pode ser uma multa bem salgada. Pode sim, e não para por aí. Além da multa, o litigante de má-fé tem que indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu por causa daquela conduta desleal. E mais, tem que arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que a outra parte teve. Ou seja, a conta pode ficar bem alta. Nossa! Multa, indenização para outra parte, mais os custos do processo e advogado dela. O recado da lei é bem claro. Não vale a pena ser desleal no processo. Exatamente. O objetivo dessas sanções é duplo: punir quem agiu de má-fé e, principalmente, desestimular que outras pessoas façam o mesmo. É proteger a dignidade da justiça e garantir que o processo seja um instrumento para realizar o direito, e não uma ferramenta para chicanas ou objetivos ilegais. Entendi. É uma proteção para o sistema como um todo, né? Sim. E é importante lembrar que, para aplicar essas sanções de litigância de má-fé, o juiz precisa ter indícios claros da conduta dolosa, da intenção de prejudicar ou de agir deslealmente. Não é qualquer erro ou equívoco que configura má-fé. Tem que haver o elemento da deslealdade consciente. Certo. Tem que ser algo mais grave, uma conduta realmente reprovável. Isso. Bom, ficou bem claro como a boa-fé funciona dentro do processo civil, com o CPC de 2015 dando esse destaque todo. Mas, pelo que a gente leu, essa ideia de boa-fé não nasceu com o CPC de 2015 e nem se limita a ele, certo? O material fala muito do Código Civil também e até do direito do consumidor. Sem dúvida alguma. A boa-fé objetiva, na verdade, é um princípio que hoje permeia praticamente todo o direito privado brasileiro e até áreas do direito público. Ela tem raízes muito antigas lá no direito romano, com a ideia de fides. Mas foi com o Código Civil de 2002 que ela realmente ganhou um papel central no Brasil, especialmente nas relações contratuais. Antes, no Código Antigo, a gente falava mais da boa-fé subjetiva. O Código de 2002 trouxe a objetiva com força total. E onde ela aparece no Código Civil? Tem artigos específicos? Sim, vários. Talvez os mais emblemáticos sejam o artigo 113, o 187 e o 422. O artigo 113 diz que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Ou seja, a boa-fé serve como critério para a gente entender o que as partes realmente quiseram dizer num contrato, por exemplo.
interpretar de forma leal, honesta. Interpretar o contrato pela lente da honestidade, digamos. Perfeito. Aí temos o artigo 422, que é super importante para contratos. Ele diz: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Isso significa que a honestidade, a lealdade, a cooperação, os deveres anexos que falamos, são exigidos não só na hora de cumprir o contrato, mas desde as negociações, na formação do contrato e também depois que ele acaba, nas fases pós-contratuais. É um dever que acompanha toda a relação. Quer dizer, mesmo depois que o contrato acabou, ainda pode ter um dever de agir com boa-fé em relação à outra parte? Pode sim. Por exemplo, um dever de sigilo sobre informações confidenciais que você teve acesso durante o contrato. Um dever de não praticar concorrência desleal logo depois. São reflexos da boa-fé que perduram. Interessante. E o artigo 187 que você mencionou? O 187 é fundamental. Ele trata do abuso de direito. Ele diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, ter um direito não significa que você pode exercê-lo de qualquer jeito, de forma egoísta, prejudicando os outros sem necessidade. A boa-fé funciona como um limite ao exercício dos direitos. Você não pode abusar do seu direito, mesmo que formalmente você o tenha. Entendi. É tipo, seu direito termina onde começa o do outro, mas com uma camada de ética e lealdade por cima. Exatamente. E isso tem tudo a ver com a função social dos institutos jurídicos, como a propriedade, o contrato. Eles existem para cumprir uma finalidade na sociedade e a boa-fé ajuda a garantir isso. E no direito do consumidor, a boa-fé também é forte lá? Imagino que sim, né? Fortíssima. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que é até anterior ao Código Civil de 2002, já trazia a boa-fé objetiva como um de seus pilares. Ela aparece, por exemplo, no dever de informação clara e adequada ao consumidor sobre produtos e serviços. Aparece na proibição de publicidade enganosa ou abusiva e, principalmente, no combate às cláusulas contratuais abusivas. O CDC considera nulas as cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. A boa-fé funciona como um escudo protetor para o consumidor, que geralmente é a parte mais vulnerável na relação. Faz sentido. Proteger o lado mais fraco, exigindo transparência e lealdade do fornecedor. Exato. Então veja como a boa-fé objetiva é um princípio transversal, né? Ela está no processo civil, CPC, nos contratos e negócios em geral, Código Civil, e nas relações de consumo, CDC. Ela realmente se espalhou pelo ordenamento jurídico brasileiro como um padrão ético fundamental. E tem um detalhe que o material menciona que eu achei importante. A boa-fé se presume, né? A má-fé é que precisa ser provada. Importantíssimo, essa é a regra geral. Parte-se do pressuposto de que as pessoas agem de boa fé. A lealdade, a honestidade são presumidas nas relações jurídicas e no processo. Quem alega que a outra parte agiu de má fé, seja num contrato, seja no processo para pedir a multa de litigância de má fé, por exemplo, tem o ônus de provar essa má fé. Tem que demonstrar a conduta desleal, a intenção de prejudicar ou a violação clara do padrão esperado. Isso é uma garantia importante, né? Senão, qualquer um poderia acusar o outro de má-fé sem base nenhuma. Com certeza. É uma presunção relativa, claro, admite prova em contrário, mas é uma garantia fundamental para a segurança das relações jurídicas. Ótimo. Acho que conseguimos cobrir bastante coisa, né? Desde o conceito de princípio, passando pela diferença entre boa-fé subjetiva e objetiva, a importância dela no CPC de 2015, a conexão com cooperação e contraditório, falamos da litigância de má-fé e suas consequências, e ainda vimos como a boa-fé é um pilar no Código Civil e no direito do consumidor. Ufa! Foi uma boa viagem pelo tema. Então, para a gente tentar amarrar as ideias principais, podemos dizer que a boa-fé objetiva hoje no Brasil não é só uma ideia bonita, um conceito filosófico. É uma regra de conduta prática, exigível, concreta. Exatamente. É norma jurídica cogente que impõe deveres reais a todos os envolvidos nas relações jurídicas, especialmente no sistema de justiça. E o objetivo final é buscar um processo mais ético, mais leal, mais eficiente e relações contratuais mais justas e equilibradas. Precisamente.
Ela cria deveres concretos, como informar, cooperar, ser leal, não ser contraditório. E o desrespeito a esses deveres gera consequências jurídicas sérias, como a nulidade de cláusulas, o dever de indenizar ou as sanções por litigância de má-fé no processo. Ela funciona mesmo como um eixo ético que conecta e dá sentido a muitos outros princípios e regras do nosso direito. Veio lá do direito romano, foi se consolidando, ganhou força no Código Civil e hoje é peça-chave no Código de Processo Civil. Muito bom. Acho que ficou bem claro a importância e a abrangência desse princípio. Mas, para a gente finalizar, fica talvez uma reflexão, né? O processo judicial é, por natureza, um ambiente de conflito, um ambiente adversarial, onde cada parte defende seus interesses, às vezes com muita intensidade. Como é que a gente equilibra essa necessidade de defender vigorosamente o próprio direito com esse dever fundamental de agir sempre com lealdade e com transparência, pensando também no outro lado e no juiz? Essa é a grande questão prática, né? Encontrar esse equilíbrio no dia a dia forense. É um desafio constante para advogados, partes, juízes. Exige maturidade, ética profissional e uma compreensão de que o processo não é uma guerra onde vale tudo, mas um instrumento civilizado para a solução de conflitos e que a lealdade e a cooperação, no fim das contas, beneficiam a todos, inclusive a própria credibilidade da justiça. Exato. É um ponto delicado esse equilíbrio. Fica aí a reflexão para quem nos ouve e atua na área. É algo para se pensar e praticar. Com certeza. Bom, chegamos ao fim de mais essa análise aprofundada aqui no Concurseja. Esperamos que essa conversa sobre a boa-fé tenha sido útil e esclarecedora. Foi um prazer discutir esse tema tão relevante. Agradecemos muito a sua companhia e a sua participação. Não deixem de nos acompanhar nos próximos episódios e também de conferir os outros cursos e materiais disponíveis no canal Concurseja para turbinar seus estudos. Um grande abraço e até a próxima! Até a próxima, pessoal! Bons estudos!